Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado e engrandecido é o nome do Senhor Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Criador dos céus e da terra, seco do mar, meu Pai amado. Toda honra, toda glória, todo louvor para ti, meu Pai amado. Aleluia. Peço permissão ao Senhor, meu Pai amado. Aleluia. Segundo o poder, tudo dado no nome de Jesus. Teu Cordeiro Santo, que foi muito ver, meu Pai. Eu postar aqui essa mensagem, meu Pai amado. Aleluia. Eu não queria postar, meu Pai amado, nada. Mas eu preciso, meu Pai, porque eu não posso ver a igreja do Senhor Jesus no erro, Pai amado, de deixar não, meu Pai. Porque o Senhor usou Martinho Lutero para reformar até o cristianismo, meu Pai. Mas tudo que a igreja corrompida trouxe à tona, tá aí, meu Pai amado, essa igreja evangélica, tudinho, tá sendo também à tona, tudo, meu Pai amado, imitando a igreja corrompida. Na época de Lutero, meu Senhor, que expulsou Lutero por testemunhar das verdades das Escrituras, meu Pai. É o que eu estou vendo, meu Pai amado, aleluia. João, o apóstolo Amor, escreveu umas epístolas dizendo: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Pai amado, eu acredito que amar o mundo é imitar o mundo, meu Senhor. Ó Senhor, do Senhor, pois também as Escrituras dizem: não imiteis o mundo e nem no que o mundo há. A Escritura diz para nós não imitar o mundo, meu Pai, e nem no que o mundo há, meu Pai. Mas eu vejo a igreja evangélica tudo imitando, meu Pai amado, as pessoas do mundo. Meu Senhor amado, vai ser teu nome, Pai. Não estou aqui acusando ninguém, meu Pai amado. Eu estou aqui me lamentando perante o Senhor e pedindo sua permissão para falar a verdade. Porque a verdade da Escritura é que liberta as pessoas, meu Pai amado. Em nome de Jesus, eu te oro. Aleluia. E por fé te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é isso, senhoras e senhores. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse em uma das suas cartas, né? Pois as cartas de João foram cartas universais. Não foi direcionada a ninguém, nem a cidade, nem a igreja nenhuma, mas nem a pessoa nenhuma. Mas elas são universais, né? Para os irmãos do mundo inteiro, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele escreveu nas suas epístolas, nas suas cartas, dizendo: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Mas João era considerado o apóstolo do amor, né? O apóstolo do amor, a ser nome de Jesus. Por isso que ele entendia bem do amor mesmo. Ele escreveu a esse respeito, né? Também a Escritura diz, né? Não imiteis o mundo, né? E nem o que no mundo há. Nem imiteis o mundo, não imiteis o mundo, né? Nós não podemos imitar nada do mundo, né, irmão? A igreja de Jesus não pode imitar o mundo. O que eu quero falar aqui é o que eu estou vendo, né? Aí as igrejas brasileiras, né? Em outro lugar eu não conheço, mas brasileira. Qualquer ministério, né? Tudinho, quando chega o fim de ano, fica aí tudo imitando o mundo, pessoal. Irmãos, né? Igreja. Não pode, irmãos. Você é comprado pelo sangue de Jesus. Você tem que ser diferente. Não, mas é só nós aqui, o grupinho da igreja. Mas está imitando o mundo, irmão. Está pegando lá do mundo, copiando o que está lá no mundo e trazendo para dentro da igreja de Jesus, para o evangelho de Jesus. Entendeu? Não pode, irmão. O Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, tudo que Jesus passou para a igreja dele, os apóstolos primitivos de Jesus aprenderam, e tudo que os apóstolos primitivos aprenderam, todos eles escreveram nas cartas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até Pedro, que era considerado leigo, escreveu também 2 cartas, né? Porque aprendeu com Jesus, o mestre e Senhor. Então não podemos, irmão, imitar as coisas do mundo, trazer para dentro da igreja de Jesus, não. É pecado, irmão. Eu te digo que é pecado com todas as letras. Pois está escrito, sagrado, na Escritura Sagrada. Aleluia. Mas ninguém está imitando o mundo. Deixa eu lembrar aqui uma coisa. Na celebração do Natal aí de citado de Noel, não é? Dentro da Bíblia Sagrada tem Noé, o velho Noé, aquele que Deus mandou construir a arca, porque Deus existiu o mundo com o dilúvio, e Noé obedeceu a Deus e construiu a arca e foi salvo ele e toda a sua família.
cerca de 8 almas. Não é isso? Pois é, não tem esse tal de Noel dentro das Escrituras Sagradas. Mas aí criaram esse Natal aí, desse tal de Noel. Não é pai, porque Jesus ensinou seus ensinos a ninguém chamar pai, porque só um é vosso pai, que é Deus que está no céu. Aleluia. Então eu não chamo Papai Noel. Só Deus é meu pai, aleluia. Vá ser o nome do Senhor. Ele que está no céu é o meu pai. Vá ser o nome de Jesus. Não esse tal de Noel aí que criaram a essa data de aniversário de 25 de dezembro. Algumas igrejas, né, algumas religiões, outras em 16 de janeiro, outras em dia 16 de janeiro, né? São datas diferentes. E aí, usando por enigma, falando por enigma, lançaram o nome de Jesus no meio, né? Tudo isso é enigma, para enganar as pessoas, né? Nada disso. Pode, porventura, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, ter data de aniversário, pessoal, crentes, tem, hein? Pode, porventura, aquele que é o alfa e o ômega, ter data de aniversário? Pode, porventura, aquele que é o primeiro e o derradeiro, ter data de aniversário? Pode, porventura, aquele que é antes de Abraão, como ele disse, quando ele estava aqui nesse mundo, em sua missão terrena, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Melquisedeque, já tipificava Jesus. Provavelmente foi o rei de Jerusalém, rei de Salém, que construiu a capital Jerusalém, né? Assim que ele é considerado nas Escrituras. Eu já havia dito naquele tempo para o patriarca Abraão, né? Na época do patriarca Abraão, né? Tu és sacerdote de Deus eterno, né? Paulo escreveu, né? Que Jesus é o sacerdote de Deus segundo a ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque, naquela época, na época de Abraão, vai ser o nome do Senhor Jesus. Aquele Melquisedeque tipificava a Jesus, rei de Salém. Provavelmente foi quem edificou Jerusalém, construiu Jerusalém, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, pode, porventura, este homem ter data de aniversário, pessoal? Hein? Olha, o apóstolo João, o apóstolo Bambu, ele mesmo escreveu no seu evangelho, lá no capítulo 1 logo. Ele escreveu assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá vendo? Aí João foi escrevendo. Ele estava com Deus no princípio, né? Tudo que foi feito através dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Aí João vai falando mais e dizendo sobre o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ouvimos a tua glória como do unigênito do Pai, e dele fizemos causa algum. Graças ao nome do Senhor Jesus. Porque João era o apóstolo do amor, que tinha sido chamado pelo próprio Jesus para ser seu discípulo primitivo. Um dos 12 apóstolos primitivos. Ele viu Jesus, andou com Jesus, viu muito Jesus ensinando, dando seus ensinos, fazendo cura, entendeu? Então ele escreveu isso. Mas nem isso a Bíblia Sagrada não relata. Que dia foi que Jesus entrou no ventre de Maria e foi gerado no ventre dela, da Virgem, em forma humana, não, gente. A Escritura não conta o dia, a data que Maria deu a luz a Jesus, né, em forma humana, não. Certo? Não está escrito na Escritura Sagrada. Nem estação nenhuma do ano, nem a data do aniversário, o dia, o ano, o mês, não está escrito nas Escrituras Sagradas. Isso para vocês com todas as letras. Tá certo? Então, se fosse para a igreja de Jesus sair pelo mundo celebrando o aniversário de Jesus, a data do aniversário, o dia que ele nasceu em forma humana, o próprio Senhor Jesus, pessoal, tinha ensinado aos seus discípulos primitivos. Mas você sabe o que foi que Jesus ensinou para o seu discípulo primitivo? Ele disse, olha, fazer toda vez que beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, mais ou menos isso. Foi isso que ensinou para a igreja, celebrar a ceia e anunciar a morte dele até que ele venha, tá certo? O apóstolo Paulo repetiu os ensinos de Jesus, lá em Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, versículo 23 em diante. Capítulo 11, versículo 23 em diante, certo? Paulo falou ali as mesmas coisas que Jesus ensinou, na noite que ele foi traído, ele tomou pão, tendo graça, partiu e disse, este é meu corpo partido com vós, por vós,
A gente toda vez que comer este pão, aí beber este cálice e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então foi isso que Jesus deixou, essa foi a encomendação. Anunciar a morte dele até que ele venha. Que no dia que a igreja se reúne para celebrar a ceia, entrar em comunhão com Jesus através da ceia. Tá certo? Glória a Deus. Então, meus irmãos, se vocês creem na palavra de Deus, sabem que a Bíblia Sagrada é verdade, não peque aí à toa não, meus irmãos. Fujam da mentira, fujam do engano. Não caiam nessas mentiras, meus irmãos. Tome posse da palavra de Deus, tome posse da vida espiritual de Jesus, da bênção espiritual do Senhor Deus na vida de vocês. Não devemos imitar o mundo, né? Outra coisa, que eu saio para dentro da igreja, esse negócio de amigo oculto. Onde é que os apóstolos primitivos de Jesus ensinaram esse negócio de amigo oculto? Dentro da igreja primitiva, ensinaram a ajudar os irmãos necessitados mesmo. Dar uma peça de roupa, um calçado, mas não com esse negócio de amigo oculto, dar uma peça de roupa para receber outra em troca, não. É por amor, gente, pessoal. Isso aí imitando o mundo. O povo do mundo é que faz isso, sabe? Aí a Rede Globo, as emissoras de televisão, o pessoal lá das televisão, certo? São eles, os artistas de televisão, que fazem essas coisas. A igreja de Jesus não é para fazer essas coisas não, pessoal. Diz para vocês com todas as letras. Tá certo? Isso é pecado, isso é imitar o mundo. Certo? Glória a Deus. Cuidado com a tua vida, crente. Examina as escrituras, crente. Vê segundo as escrituras, pois Jesus disse, examinar as escrituras, porque elas certificam de mim e cuidaste nela a vida eterna, cuidaste nela a vida eterna. Tá certo, crente? Meu recado é esse, viu? Vai ser o nome do Senhor. Eu não posso ficar sem falar dessas coisas, não. Não estou acusando ninguém. Estou esclarecendo as verdades das Escrituras Sagradas. O que está escrito dentro das Escrituras. Tá certo? E que não está escrito, aleluia. A Bíblia diz mesmo, a própria Bíblia, o próprio Jesus falou. Quer acrescentar alguma coisa deste livro, será acrescentada as pragas. E quem tirar alguma coisa, será arriscado o nome do livro da vida. Tá certo? Então não pode nem acrescentar nada e nem tirar nada das escrituras sagradas. Entenderam? Certo? Então fujam da mentira, fujam do engano, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.